A paz de Jesus, estamos retornando com a nossa escola carmelitana com o módulo Em Busca do Essencial com São João da Cruz. Começamos a ver sobre os seus escritos, a sua literatura. Vamos dar início então a mais esta noite, invocando a presença do Espírito Santo sobre nós, para que tudo aquilo que iremos receber no dia de hoje, todos esses ensinamentos deste grande santo místico, possa dar frutos em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezei 3 vezes a oração, que é em honra à Santíssima Trindade. Nós iremos ver aqui São João da Cruz, cantor da Trindade aqui também. Então já vamos estar em sintonia com São João da Cruz logo no início da nossa oração. Então vamos dar continuidade, nós estamos falando sobre a literatura de João da Cruz, vimos sobre o seu magistério escrito. Começamos na aula passada fazendo um apanhado geral sobre as suas obras e falando sobre esse magistério escrito de João da Cruz. Hoje nós vamos fazer um pequeno comentário individual de cada uma dessas obras menores. Lembrando que será um comentário bem superficial mesmo, iremos adentrar um pouco em cada um, porém não vamos aprofundar. Se for para aprofundar, realmente em cada escrito, cada poema dá um resumo de um mês, Então nós vamos fazer um apanhado geral, um comentário individual de cada um, e depois, quem sabe futuramente fazemos um módulo sobre as poesias, um módulo sobre os escritos menores, aprofundemos mesmo bem em cada um das obras de São João da Cruz. Então, começaremos sobre as poesias. O romance sobre o Evangelho, em princípio, era Verbo. Então, esse São João da Cruz se refere ao Evangelho final da missa. Que evangelho final da missa é esse, irmã? Então, a missa tradicional, a missa tridentina, ela tem um evangelho, ela conclui com um evangelho, com o prólogo, do Evangelho de São João. Justamente é isso aqui que o São João da Cruz vai utilizar nesse romance. É o mais longo dos seus escritos, das suas poesias, das obras menores, é esse romance sobre o Evangelho, em princípio era Verbo, Então, que ele escreveu no cárcere de Toledo, enquanto ele estava passando por uma grande desolação interior, da experiência que ele estava vivendo ali no cárcere. Então, ele tem esse prólogo do Evangelho de São João, não inteiro, mas ele também usa alguns trechos do Evangelho de São Lucas. Devemos lembrar que São João da Cruz, ele viveu esse momento do cárcere, todo um período litúrgico muito especial, Então, ele viveu lá dentro do cárcere o Advento, o tempo do Natal, depois o início do tempo comum, Quaresma, todo o tempo pascal e ainda as principais solenidades, de Pentecostes, Corpus Christi, a Santíssima Trindade e a Assunção de Maria. Então, essa poesia de São João da Cruz, ela tem todo um ar assim, litúrgico, Ele vai passar, ela é um resumo, uma visão universal de João da Cruz sobre a obra da redenção. Ela tem todo um ar litúrgico, que São João da Cruz ele passou por todos esses momentos. Então, provavelmente ele escreveu ela, só colocou no papel, porque ele só conseguiu colocar no papel todas as poesias, as obras que ele compôs no cárcere, no final, porque ele não tinha papel, não tinha com quem escrever. Então, no final de tudo, quando veio o carcereiro dele lá, que já era mais amigo dele,
que teve compaixão dele, que deu um papel e um lápis para que ele pudesse... Lápis não, deve ter sido pena, né? Lápis não existia naquela época. E uma pena para ele colocar no papel esses poemas. Então, provavelmente, ele já tinha passado por todo esse período litúrgico, né? Por isso que vão entrar todos esses tempos, né, nesse poema. Então, eles estão divididos em 9 romances. Então, no primeiro romance, ele vai falar sobre a morada e a vida do Verbo em Deus e a posse da sua felicidade, a felicidade nele. A divindade e a eternidade do Verbo, Filho foi e sempre será, consubstancial ao Pai, a glória do Filho é a mesma do Pai, e a glória do Pai é a posse do Filho. O amor que os une é o Espírito Santo. As 3 pessoas têm o mesmo ser divino, né, que é o amor. Em seguida, João da Cruz vai falar sobre o ser, né, a essência de Deus, o Deus em 3 pessoas, que é o amor. E no final, que esse amor ele vai aplicar a Deus, né? Esse amor que quanto mais uno, tanto mais amor se faz, né? Que ele também vai traduzir como sendo a união mística, né? A união com Deus, a união plena com Deus. Quanto mais unidos esse amor, quanto mais ele é unido, mais amor se faz. No segundo romance, ele apresenta a comunicação das 3 pessoas, como um diálogo entre o pai e o filho. É muito bonito, nós vemos esse diálogo, eu vou falando alguns trechos da poesia em si. Né? Agora é só chegar nela aqui. Eu não marquei. Aqui. Eu não marquei e ficou essa. O primeiro romance ele vai começar, né? No princípio morava o Verbo e em Deus vivia. Nele sua felicidade infinita possuía. O mesmo Verbo Deus era e o princípio se dizia. Ele morava no princípio e princípio não havia. Ele era o mesmo princípio, por isso dele carecia. O Verbo se chamava Filho, pois do princípio nascia. Ele sempre o concebeu e sempre o conceberia, dar-lhe sempre sua substância e sempre a conservaria. Aquilo que nós vemos no primeiro romance. Né? O Filho, a divindade e a eternidade do Filho, o Filho que é sempre e para sempre, né? E que é consubstancial ao Pai, né? Dar-lhe sua substância e sempre a conservaria. E essa comunicação das 3 pessoas. Eu lembro que Elizabeth da Trindade, ela chamava a Trindade de o conselho de amor, né? Gostava de de pensar que a Trindade ela conversava, se comunicava entre si dentro dela, né? Era uma comunicação das pessoas. Então o diálogo do Pai e do Filho envolvido no Espírito Santo. E é no terceiro romance que ele vai ressaltar esse diálogo, né? O pai faz saber ao filho que quer dar a ele uma esposa, que mereça gozar da companhia da Santíssima Trindade e comer do mesmo pão e sentar-se na mesma mesa. E que ali na eternidade chegue a conhecer os bens que o pai tem no filho e se alegre com o pai e se felicite da graça e do vigor do filho. E no quarto romance vai ser o faça-se, né? O sim, Jesus dá o seu sim, né? O seu consentimento. Então, o pai aqui, o sim, né? Desculpa, esse é o sim, não é do sim do filho, esse é o fim do pai, né? Que cria essa palavra eficaz, que é o verbo, né? Então, o mundo criado, né, é um palácio para essa esposa, né? Que é a alma, será também a igreja. E esse mundo ele tem 2 aposentos, que é o céu, o alto, o céu onde ele coloca os anjos, né? E o baixo, a terra onde ele coloca os homens. Então, anjos e homens são o corpo da igreja. Então, nos 4 primeiros romances, a igreja aparece como que surgindo, né? Como nascendo da Trindade e voltando a ela, né? Então, a Santíssima Trindade é a fonte e a meta da igreja. E no 5º e no 6º romance, João da Cruz vai recolher as ânsias, né, as orações, os suspiros dos profetas,
né, que pedem ao céu o Messias prometido. E a gente vê aqui, e assim o Espírito Santo ao bom velho respondia, né, Simeão, dando-lhe sua palavra de que a morte não veria, até que chegasse a vida que do alto desceria, e que ele mesmo em suas mãos ao mesmo Deus tomaria, e o teria nos seus braços, e consigo o abraçaria. Então, o quinto e o sexto romance, né, a união aqui do Antigo e do Novo Testamento. E o sétimo romance, nesse diálogo do pai e do filho, e em acordo, né, absoluto acordo, então o Verbo se encarnará, né, fazendo-se homem sem deixar de ser Deus. E aqui é muito bonito também. Cadê? Irei buscar minha esposa, e sobre mim tomaria suas fadigas e dores, em que tanto padecia, e para que tenha vida, eu por ela morreria, e tirando-a do inferno, a tia devolveria, lembrei, a tia devolveria. Então, é o filho que diz o seu sim, né, e vai realizar então a obra da encarnação, onde ele vai tomar, né, a igreja, tirá-la de suas dores, de sua fadiga, que tanto padece, né, a humanidade, para que ela tenha vida. E eu por ela morreria, tirando-a do lago, né, que a mãe falou, é do lago. E esse lago quer dizer o inferno, né? E a tia devolveria. Então, o resgate, né? Cristo que se encarna, vai lá e tira, né, a esposa do lodo, né, da sujeira, do inferno, a resgata e a devolve a Deus. E o oitavo e o oitavo e o nono romance são como que são cançõezinhas. Tem um nome lá em espanhol, que a irmã Elizabeth estava me ensinando, que são canções de Natal mesmo, né? Então são como que canções de Natal, falando da anunciação e do nascimento. Então começa a anunciação, né, a encarnação e o nascimento de Cristo, que ele vai ligar com o desposório da alma, nesse matrimônio da alma com Deus. Então chamou-se um arcanjo, que São Gabriel se dizia, enviou a uma donzela que se chamava Maria, de cujo consentimento o mistério dependia, na qual a Santa Trindade de carne ao Verbo vestia. Então a Trindade que revestiu o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, de carne. E embora dos três a obra somente num se fazia, ficou o Verbo encarnado nas entranhas de Maria. Nossa, é lindo, né, gente? Meu Deus. Eu vou nem conseguir continuar daqui a pouco. Cadê? E o que então só tinha pai, já mãe também teria, embora não como outra que de varão concebia, porque das entranhas dela sua carne recebia. Então a carne de Jesus é a carne de Maria, né? Pelo qual Filho de Deus e do homem se dizia. Aí o nono. Quando foi chegado o tempo em que de nascer havia, assim como o desposado do seu tálamo saía, abraçado a sua esposa, que em seus braços a trazia, a qual a bendita mãe em um presépio poria. Da mesma forma que o noivo do seu quarto nupcial, né, do seu leito, sai abraçado com a sua esposa, em seus braços a mãe trazia, e em um presépio poria, por entre pobres animais, que então por ali havia. Os homens davam cantares, os anjos a melodia, festejando o desposório que entre aqueles dois havia. Deus, porém, no presépio, ali chorava e gemia. Eram joias que a esposa ao desposório trazia. E a mãe qualquer palavra. Se assombrava, mas não assombrava. Maria, que ela estava em êxtase, né? Num êxtase de amor. A mãe se empasmava, em pasmo, quer dizer em êxtase, né, no espanhol. É que a gente vai falar uma coisa, só o português é muito pobre. É muito pobre as palavras, tem muita coisa diferente. A gente estava comparando, então tem muitas palavras
que perdem a força, assim, né, o vigor da poesia, o sentido do que João quer dizer por causa da tradução, né? Então eu estou pegando dos dois aqui, que eu já saí daqui do negócio. E agora, pronto, voltei. Ali chorava e gemia, eram joias que a esposa ou desposada trazia. E a mãe estava em pasmo. E a mãe estava em pasmo, quer dizer, estava em êxtase. Da troca que ali se via, o pranto do homem em Deus e no homem a alegria. Então, o choro do homem em Deus e no homem a alegria de Deus. Os dois sentimentos, né, que ele fala aqui, coisas que num e no outro tão diferentes seria. Então, dois contrários, né? A dor e a alegria unidas ali, né? Então, a dor do homem que se encontra, né, em Deus e a alegria de Deus no homem. E esse então é o romance, em princípio era tivemos. Ele é o maior, né? Então aqui, só isso aqui, se fosse aprofundar em tudo que João da Cruz quer dizer, toda a doutrina, a gente já dava 1 mês de retiro, todos os dias. Verdade? Então a gente vai passar rápido em todos. Cantar da alma que se alegra em conhecer a Deus pela fé. E como aqui também assim não está na ordem correta, então estou toda perdida também aqui. Então aqui mais uma vez João se encontra desolado no seu cárcere, né, por não poder celebrar a missa nem receber a Eucaristia. Aqui é um poema trinitário eucarístico, né? E bem atual, que nós vamos ver nisso, né? É a alma que está contente de conhecer a Deus pela fé. Deus que é essa fonte. Deus é a fonte e a fé é a noite. Essa poesia ela vai falar assim: eu bem sei eu a fonte que mana e corre mesmo de noite. Aquela eterna fonte está escondida, mas bem sei onde tem sua guarida, mesmo de noite. Sua origem não a sei, pois não a tem, mas sei que toda origem dela vem, mesmo de noite. Eu sei que não pode haver coisa tão bela e que os céus e a terra bebem dela, mesmo de noite. E eu sei que nela o fundo não se pode achar e que ninguém pode nela a val passar, mesmo de noite. Sua claridade nunca é obscurecida e sei que toda a luz dela é nascida mesmo de noite. Então, essa noite, né, que indica as trevas, né, onde as trevas da fé, onde a alma tem a certeza, né, desse conhecimento de Deus, conhece a Deus. Né. E a gente vê aqui até no final, a gente, lembrando da experiência de João da Cruz, né, ele está lá no cárcere, privado da Eucaristia, privado da Santa Missa, não pode celebrar a missa. E no momento que ele compõe esse poema, ele estava próximo da solenidade de Corpus Christi, então era uma dor muito profunda para João, né? Então ele exprime aqui todo esse desejo, toda a ânsia dele, a fome da Eucaristia. E a gente estava lembrando, né, partilhando sobre essa poesia, do momento que estamos vivendo agora, né? Quantos de vocês, de nós, né, estamos privados de ir até a igreja, privados da Santa Missa, passamos aí na solenidade de Corpus Christi sem poder fazer uma procissão, sem os tapetes, né, sem poder estar na presença de Jesus Eucarístico, né, sem poder comungar. Então, a gente consegue se colocar um pouquinho, né, no lugar de João da Cruz, entender esse desejo, né, aquela ânsia, sede de Deus que ele estava sentindo. E ele estava lá, nós estamos há 98 dias de quarentena aqui no Brasil. João da Cruz estava 9 meses na prisão, né? Longe sem poder celebrar, ele não podia celebrar, ele não podia comungar. Então imagina a sede desse homem, né? E ele no final ele conclui, né, transbordando essa sede, esse desejo que ele estava da Eucaristia. Aquela viva fonte que desejo, neste pão de vida já a vejo, mesmo de noite. Então, mesmo na escuridão, né? Mesmo nesse vazio que ele estava, né? Nessa obscuridade de não ver nada, né? Estar distante de tudo, nessas trevas, né? Mas
Ele podia ver essa fonte que ele tanto desejava, né, através da fé. E agora, mas essas 3 poesias, elas são chamadas, vou tentar me fazer explicar. Em espanhol, elas são voltas ao divino. Mas o que é isso? Eles traduziram aqui glosas ao divino, mas tem um significado em espanhol, que se voltar ao divino, dessa época, era uma moda ou um costume que eles tinham de pegar poesias seculares, né, e alterá-las, né, mudar a composição, alguma coisa, e transformá-las em poesias seculares e onde se cantava o amor humano, o amor puramente humano, né? Então eles modificavam, transformavam e voltavam para Deus, para o divino. Então transformava, né? Espiritualizava uma poesia, uma canção. Isso era comum de fazer. Então essas 3 poesias eram isso que o João da Cruz fez. Ele pegou um poema secular, né? E reescreveu, deu um sentido, um significado espiritual para ele. E voltou, né? A poesia era voltada para um amor puramente humano, ele transformou para o amor de Deus. Então, essa poesia do pastorzinho, né? Então, é um poema de Cristo e da alma, né? Então, Cristo que é representado na figura do pastor e a alma da pastora. A gente vê ainda isso hoje em dia, assim, né? Até que a gente conhece alguns pregadores que usavam, o Padre Léo gostava de pegava músicas também, algumas músicas, né, e pregava em cima daquilo, né? Não vou falar. Pegava a música e pregava em cima dela, então dava um sentido espiritual para ela. Então isso acontece ainda hoje, né? E na época de São João da Cruz, aqui na cultura deles, né, lá era comum fazer isso, né? Então a poesia do pastorinho. Então, esse poema fala de Cristo e da alma, né? Então, essa composição, ela resume, né? As dores nascidas do amor, né? Diante da ingratidão e do esquecimento do amado, né? Da pessoa amada, que vai culminar na morte, né? A morte de amor. A dor é tanta, né? Pela ingratidão, pelo desprezo, pelo esquecimento, que causa a morte de amor, né? Legal que esse ano foi usado no Retiro Quaresmal, né, para meditar sobre a paixão e morte de Cristo, essa poesia de João da Cruz, né? E ele fala assim, um pastorinho só está penando, privado de prazer e de contento, posto na pastorinha o pensamento, seu peito de amor muito lastimado. Não chora por tê-lo o amor chagado, que não lhe dói o ver-se assim afligido, embora o coração esteja ferido, mas chora por pensar que é esquecido. Mas só o pensar que está esquecido por sua bela pastora, com grande pena, que se deixa maltratar em terra estranha, seu peito de amor muito lastimado. E disse o pastorinho, ai desditado, de quem do meu amor se faz ausente, e não quer gozar da minha presença, seu peito por amor tão lastimado. Depois de um tempo foi elevado, aí essa parte aqui João acrescentou, né? Sob uma árvore, onde abriu seus belos braços, e morto ficou preso neles, e peito de amor muito lastimado. Então, o poema de Deus, né, que está ferido, né, triste, condoído e morre de amor por se ver esquecido e por se ver esquecido e ferido, né, pela humanidade. Esse, após um amoroso lance, também esse mesmo tipo, né, de poesia de João da Cruz. Era um poema secular que ele transformou. Então ele tem uns termos técnicos de caça, né? São uma caça de aves. E aqui nessa poesia, Deus é a caça, né, a presa a ser capturada,
E o homem, né, a alma, está representado por uma ave de rapina, né? Uma ave que captura outras, né? Que no caso seria um falcão. Então é a ave que se lança, que tenta e finalmente consegue capturar a presa, que é o próprio Deus. E é bem legal que ele fala, né, que a gente tem que ir a fundo, olhar também não só o que ele transformou, né? Se você olhar, você se aprofunda ainda mais no que João da Cruz estava querendo dizer, né? Então essa poesia, ela fala sobre ela explica, né, quais são as qualidades do falcão, o modo de domesticá-lo, né, de ensiná-lo, de adestrar para a caça. Então ele fala que o falcão, é uma ave bem atrevida, ousada, né? E ela só age, só se movimenta pela fome. Então, nesse poema, João da Cruz vai trabalhar atitudes teologais que vão causar essa fome, essa sede de Deus na alma, que vai fazer com que ela se atreva, que ela levante e voe até Deus. Ela é muito, muito bonita também, essa poesia. É atrás de amoroso lance, que não de esperança falto. Voei tão alto, que a caça lhe dei alcance. Para que eu alcance desse aquele lance divino, voar tanto foi preciso, que de vista me perdesse. E contudo, neste transe, a meio do voo que dei falto, mas o amor foi tão alto, que lhe dei a caça alcance. Quanto mais alto subia, deslumbrou-se-me a visão. Então, quanto mais próximo de Deus ele chegou, essa claridade, essa luz de Deus cegou-lhe, né? Escureceu a sua visão. E a mais forte conquista se fazia em escuridão. Pois, por ser de amor o lance, dei um cego e escuro salto, e fui tão alto, que lhe dei a caça alcance. Quanto mais alto chegava deste lance tão subido, tanto mais baixo e rendido e abatido me encontrava. Disse, não haverá quem alcance, e abati-me tanto, que fui tão alto, que lhe dei a caça alcance. Então, quanto mais a alma reconhece a sua incapacidade de alcançar, né, a sua baixeza, mais alto ela atinge, mais próximo de Deus ela alcança. Por uma estranha maneira, 1000 voos passei de um só voo, porque a esperança do céu tanto alcança quanto espera. Esperei só este lance, e em esperar fui tão alto, e em esperar não fui falto, pois fui tão alto, que a caça dei alcance. Essa aqui é a sentença preferida de João da Cruz, né? Tanto alcança quanto espera, porque a esperança do céu tanto alcança quanto espera. João vai trabalhar muito isso, a esperança. Então, quanto mais eu espero, tanto mais eu alcanço. Quanto maior a esperança, quanto mais eu espero em Deus, mais alto eu vou. Por toda formosura por toda formosura também faz parte dessas poesias voltadas ao divino. Então, é uma composição dedicada, toda ela a exaltar a transcendência de Deus sobre todas as coisas criadas. As coisas doces, saborosas, formosas, né? Todas estão infinitamente distantes de Deus, mas nos são oferecidas a nós de acordo com o que elas nos referem, né? Quando elas nos aproximam e nos levam a Deus. Cadê? Vou achar, gente. Uma tristeza essas obras aqui. Achei. Por toda formosura nunca eu me perderei, mas sim por não sei o que se alcança porventura. Sabor de bem que é finito, ao mais que se pode chegar. É cansar o apetite, é estragar o paladar. E assim, por toda doçura, nunca eu me perderei,
mas sim por um não sei o que se acha porventura. O coração generoso nunca cuida de parar, por onde é fácil passar, mas no mais dificultoso. Nada lhe causa fartura, e sobre tanto sua fé que gosta de não sei o que se acha porventura. E ele vai, e no final ele conclui, né, falando sobre essa experiência do negar os apetites, né, os prazeres aos nossos sentidos para se alcançar a Deus, pelo sentido se pode cá compreender, o quanto se pode entender, embora seja muito subido. Nem por graça e formosura eu nunca me perderei, mas sim por um não sei o que se acha porventura. E concluo. Vai falando da página que tá, porque tem gente que está acompanhando com as obras completas e como está bagunçado. Aí quando você achar, você fala a página. Tá ok. Falarei. Essa poesia então está na página 57, 58 e 59. E o último poesia, o romance sobre o Salmo 137, que está na página 54. Também este romance, né, escrito no cárcere de Toledo, tem todo o vigor e o ritmo do Salmo 137, né? E João da Cruz ele vai depositar aí a sua experiência também do cárcere, mantendo os tempos do Salmo, né? Então o Salmo fala sobre... não pulei aqui. A tristeza e a nostalgia pelo desterro, né, o diálogo com os opressores e a invocação final sobre as duas cidades, Sião e Babilônia. E depois ele muda, né, o tom do Salmo final como uma bênção, né, no final do Salmo. E aí quando a gente lê aqui, né, lembrando, por isso que é importante, né, como a gente colocou lá, como ler os escritos, primeiro, conhecer o santo, né, ter aquela, esqueci a palavra, como é que é? Afetiva, aqueles afetiva. Uma amizade profunda, aquela comunhão profunda com o santo, né? De você estar em sintonia com aquilo que ele viveu, com a experiência que ele teve, né? Para poder entender, compreender com profundidade o que ele quis dizer na poesia, o que ele está passando na poesia. Porque a poesia é arte, né? É sentimento, é afeto. Então, quando você pega aqui, se você olhar, se você não entende o que ele estava vivendo na época, não é nada. Mas quando você entende que João estava ali, preso injustamente pelos irmãos da ordem dele, os co-irmãos dele, maltratado, ficou 9 meses sem tirar hábito, sem tomar banho, não podia nem, tinha que fazer as necessidades dele ali, não podia comungar, não podia celebrar a missa, era chicoteado, era tudo. Aí você lê essa poesia aqui, até arrepia, gente, né? Dá um negócio assim, porque você entende o que ele estava vivendo ali, né? Quando eu li isso aqui, eu fazia tempo que eu não lia as obras de João da Cruz, até dei uma bronca na irmã, que ela falou assim, eu li, como é que é? Eu bati o olho nessa poesia, eu falei, na outra, quem assistiu a outra, né, viu o que eu falei, nos escritos de São João da Cruz não pode se bater o olho, você tem que ler, reler, primeiro tem que fazer aquela, né, a escolinha lá que eu dei, né, as lições, primeiro conhece o santo, né, depois lê, né, as poesias, lê, reler, né. Se possível, assiste todas as aulas da escola carmelitana para conhecer bem tudo, aí depois você pega e lê. Se possível não, tem que assistir para poder conhecer bem, aí depois você vai lá e lê. Né? Mas olha só, gente, tendo em vista tudo que João passou, né? Já falei nessa poesia, está na página 54. Por entre aquelas correntes que em Babilônia encontrava, ali me sentei chorando, ali a terra regava, recordando-me de ti, ó Sião, a quem amava. Gente, é muito. Tua lembrança era doce, com ela mais chorava. Deixei os trajes de festa e os de trabalho eu tomava.
Pendurei nos salgueirais a música que levava, colocando-a na esperança daquilo que em ti esperava. Ali me feriu o amor e o coração me arrancava. Disse-lhe que me matasse, pois de tal sorte chagava. Gente, metia-me em seu fogo, sabendo que me abrasava, desculpando a vizinha que no fogo se acabava. Estava me consumindo e só em ti respirava. Em mim, por ti eu morria e por ti ressuscitava, porque a lembrança de ti dava vida e a tirava. Morria-me por morrer e a vida me matava. É impressionante a dor dele, né? De estar ali no desterro, estrangeiro naquela terra, né? Era um desterrado ali, né? Naquele cativeiro. E assim, né, ele vai escrever, discorrendo em todo o Salmo 137. Então, esse verso ele possui, então, elas são duas experiências de São João da Cruz, né? A experiência ocasional, né, que é essa solidão, esse desterro do cárcere, e a experiência permanente, né, que é essa experiência da esperança. João que esperava, que sabia, né, que Deus interviria, né, a esperança que ele tinha em Deus. E agora os escritos breves em prosa. Os ditos de luz e amor, como nós vimos, né, na aula passada também, João, ele gostava muito, o seu magistério, né, escrito, ele era uma coisa bem assim, uma conversa, né? Ele era um guia, um mestre, ele gostava de guiar as almas, de conduzi-las, né? Era um grande mestre espiritual. Então, esses escritos, esses pequenos escritos dele, eram coisas muito simples, né? Pequenos escritos que eram experiências, sentenças, coisas que aconteciam, conselhos que ele dava, que ele escrevia, né? Colocava no papel. Então, eles tinham essas formas, os ditos de luz e amor, né? Então, era um acontecimento que ele transformava em conselho, né? Uma experiência sua que ele transformava em conselho. Um toque que ele queria dar né, no seu dirigido, naquele que ele conduzia, né? Um toque mesmo, né? Tipo, olha, cuidado que você está fazendo, que isso aí não é legal, né? Um pequeno toque. Uma dica, né, que dá para a pessoa, que hashtag fica a dica, é isso aí, né? Esse tipo é a forma do dito. Uma diretriz, né? Um caminho ou uma proibição, uma bem-aventurança, uma pergunta ou uma interpelação urgente. E o conteúdo desses ditos, né, é a busca de Deus, o caminhante, né, Jesus e o homem, a necessidade de um mestre, de um guia espiritual, né, de ter um diretor espiritual. Então ele vai falar sobre os proveitos de se ter um diretor espiritual e os danos de não se ter, né, os danos dos apetites desordenados, as características da alma enamorada, o valor da razão e a obrigação de segui-la, né, de pensarmos também com a nossa razão, o valor e a excelência do pensamento do homem, cujo destinatário há de ser Deus. Essa é uma frase muito bela também, quem está aí acompanhando com as obras de João da Cruz, se eu conseguir encontrar também, é o dito número 33 na versão em português. Aqui. Um pensamento do homem vale mais que o mundo todo, portanto, só Deus é digno dele. Bem forte, né? Um convite à transcendência, a buscarmos, né, o elevado, o sobrenatural, o convite à oração, recorrer a Deus, a viver em sua presença, sinais de recolhimento, são também ajudas teologais, né,
onde São João da Cruz também vai dar doutrina, caridade fraterna, matéria para exames de consciência, amor aos trabalhos e sofrimentos, amor puro e desinteressado, gratuito em relação a Deus. Dentro desses ditos, nós encontramos a oração da alma enamorada, que é o número 26. Na página 95. Então, é um cantar a invocação apaixonada e convencida da gratuidade de Deus. Essa pequena oração aqui, né? Número 26. Senhor Deus, amado meu, se ainda te recordas dos meus pecados, para não fazeres o que ando pedindo, faze neles, Deus meu, a tua vontade, pois é o que mais quero, e exerce neles a tua bondade e misericórdia, e serás neles conhecido. Mas se espera por obras minhas, para por esse meio atenderes aos meus rogos, dá-me tu e opera-as tu por mim, assim como as penas que quiseres aceitar, e faça-se. Mas se pelas minhas obras não esperas, por que esperas, clementíssimo Senhor meu? Por que tardas? Já que enfim há de ser graça e misericórdia o que em teu Filho te peço, toma as minhas moedinhas, pois as queres, e dá-me este bem, pois que tu também o queres. Quem se pode libertar dos modos e termos baixos, se não o levantas tu, a ti em pureza de amor, Deus meu? Como se levará a ti o homem, gerado e criado em torpezas, se não o levantares tu, Senhor, com a mão que o fizeste? Não me tirarás, Deus meu, o que uma vez me deste em teu único Filho, Jesus Cristo, em quem me deste tudo quanto quero. Por isso, confio que não tardarás, te espero. Com que dilações esperas, se desde já podes amar a Deus em teu coração? Os céus são meus e minha a terra, minhas são as criaturas, os justos são meus e meus os pecadores. Os anjos são meus e a Mãe de Deus e todas as coisas são minhas. E o próprio Deus é meu e para mim, porque Cristo é meu e tudo para mim. Que pedes, pois, e buscas, alma minha? Tudo isto é teu e tudo para ti. Não te rebaixes, nem atentes às migalhas caídas das mesas de teu Pai. Sai de ti e gloria-te da tua glória. Esconde-te nele e goza, e alcançarás o que pede teu coração. Então é a oração da alma enamorada, apaixonada por Deus, né? E também, né, esse Deus que ama e que traz as mãos cheias, né, das suas riquezas. João da Cruz ele deixa bem claro para nós, né? Nós vimos também na aula passada, que se a alma busca a Deus, mais Deus busca a alma. Então essa alma apaixonada por Deus, né, que se percebe, né, enamorado, que espera, que anseia por Deus, esse Deus que já antes que a alma mesmo possa abrir a boca, né, para pedir, já está lá com as mãos cheias de graças, né, de riquezas para entregar essa alma. A próxima das obras menores, as cautelas. Então, cautelas são... cautela, que a palavra cautela quer dizer, né, essa prudência para São João da Cruz, né? A prudência, a precaução com que se deve proceder e o cuidado que se há de comportar, né, de agir a alma e de se prevenir para não se deixar enganar, né? E evitar os perigos e impedimentos que podem ocorrer, até mesmo com a aparência de virtude. Então, uma estrutura bem simples, né? Tem uma pequena introdução e um prólogo, depois seguem 9 cautelas. 3 cautelas contra o mundo, que são contra os 3 inimigos da alma, né? O mundo, o demônio e a carne. Então, são 3 cautelas contra o mundo, que é o que menos dificuldade oferece. 3 cautelas contra o demônio, que é o mais obscuro de entender, né? E 3 cautelas contra a carne, né?
que é a mais ardilosa, a mais tenaz, e as suas investidas duram enquanto viver o homem, né? Enquanto o homem velho viver, né? Então, em todas as cautelas estão presentes as 6 virtudes teologais, né? E João da Cruz ele vai apontar, né, nas cautelas os danos, e depois apresenta os frutos e as vantagens que se tem buscando observar essas cautelas. Também não vamos entrar, se for entrar, né, em cada uma, teremos tem várias semanas, né, de meditação. Se não, nós não temos um vídeo sobre as cautelas no canal? Nós temos um vídeo, procura no nosso canal do João da Cruz, sim. Foi uma coisa bem sucinta também, né? Mas que falou sobre as cautelas, né? Teve sim. 4 avisos a um religioso. Próximo. Então, foi um irmãozinho da ordem, pediu para João instruções para a sua vida, né? Para poder conciliar, harmonizar o seu trabalho com a sua vida espiritual. E João vai responder então com esses 4 avisos, que consistem em, né, a resignação, né, que é a indiferença ou desapego acerca dos que o rodeiam. Os 3 inimigos da alma, que chama. Então, o vídeo que está no nosso canal, que vai falar sobre isso, são os 3 inimigos da alma. Né? Então, procura lá se quer saber mais um pouquinho sobre as cautelas de João da Cruz. Busca lá no nosso canal, os 3 inimigos da alma. Então, os 4 avisos do religioso. Primeiro, a resignação, né, que é a indiferença ou desapego acerca do que nos rodeia. Né? A mortificação, então, as atitudes e os comportamentos que se deve ter frente aos demais. Exercício das virtudes, fazer tudo somente para Deus, não levando em conta o gostoso, né, aquilo que eu gosto, o que eu quero, os meus sentimentos, né? Procurar a humildade de coração e a solidão, né? Fazer o que eu tenho que fazer sem nenhuma falha ou culpa, e para isso deve-se procurar a oração contínua, em meio aos afazeres, a solidão interior. Os graus de perfeição que eles seguem logo os 4 avisos, porque aparentemente foi enviado, João da Cruz dedicou a mesma pessoa, né? Esse mesmo frei que pediu a ele. Então são 17 parágrafos, né, onde ele vai exortar sobre viver a presença de Deus, imitar a Cristo, não deixar a oração mental por nada, né, porque é o sustento da alma, e que Deus se aborrece muito com quem não coloca o que lhe agrada antes do que agrada aos homens. Quer dizer, aquele que busca somente agradar aos homens e não agradar a Deus. Censura e parecer, que é aquele que nós vimos, né? João da Cruz, a pedido do seu vigário geral, o padre Nicolau Doria, né? Teve que escrever, né, a respeito de uma monja carmelita, né? Sobre as experiências, né, sobrenaturais que ela estava tendo. Então, João pediu um parecer de João da Cruz, e ele escreve então, né, o vigário pede que ele qualifique, né, o que são essas experiências desta monja, e João da Cruz escreve então, né, então de toda uma papelada que ele recebeu, João, com poucas páginas, ele sintetiza tudo, esse discernimento, né, que ele fez a respeito dessa monja, né. Então ele vai descrever por que ele julgou que aquele espírito não era um verdadeiro espírito, né? Não era o espírito de Deus. Por que ele julgou que era falso as experiências da irmã, né? Então ele vai descrever os pontos, né? Porque ela tinha muito prazer nas propriedades, nos bens, né? Porque tinha muita segurança e pouco receio de errar, né? Tinha muita segurança em si mesma e pouco receio de errar. Tinha ânsia de que as pessoas acreditassem nela e acreditassem que as experiências que ela tinha eram elevadas e boas. Não se percebia nela nenhum efeito de humildade. E ela escreve com um estilo cheio de afetação, né? Todos cheios de
palavras bonitas, né, que é uma entidade de inteligente, tal. Depois, João da Cruz vai assinalar todos os pontos, né, correspondentes do verdadeiro espírito, que é uma grande desnudez de espírito, né, um grande desapego. A alma nunca anda sem temor, né, sempre desconfiada de si mesma e se guarda do mal. Ela tem ânsia de que tem em pouca conta, né, que até mesmo que ela deprecie. Aparecem efeitos de humildade, né, que não se pode dissimular, que não se pode fingir, uma humildade que não é fingida. E o Espírito Santo ensina a escrever com um estilo mais simples. Então, isso ele coloca. O Espírito Santo não faria que a pessoa ficasse tentando se exaltar, né, através dos seus escritos. E vamos ver se eu vou... É o último, vamos lá. As cartas é o penúltimo, na verdade. E o Monte da Perfeição, o Monte da Perfeição será aprofundado plenamente na subida ao Monte Carmelo, mais ou menos também, né? Mas aqui, porque o João da Cruz ele escreve, ele desenha, esse desenho tinha duas finalidades, né? Primeiro, ele era um esquema, né, no caminho de união com Deus, mais rápido e breve. E depois ia ser o esquema gráfico do livro Subida do Monte Carmelo. Então aqui ele que foram esses pequenos desenhos que ele foi entregando para os seus dirigidos, né, para as pessoas que ele acompanhava. Então ele o resumo, né, do Monte da Perfeição, o que esse gráfico, que chegar até Deus para se chegar ao Monte da Perfeição, né, é o caminho do nada, né, que é o mais difícil, né, que é a senda estreita. Então, nada que João vai dizer sempre, né, o nada que é o se despojar de tudo, né, tudo é nada em comparação a Deus, e o tudo que é Deus, né, que é o próprio Deus. Então, no monte, ainda quando se chega lá em cima, se encontra o nada, né? Porque no nada, no despojar-se de tudo, no negar a tudo, nos libertarmos de tudo, né, encontramos o tudo que é Deus. Porque a alma está desapegada, desapropriada do nada das criaturas que não são Deus. Então a gente lê, né, da esquerda para a direita, vamos dizer. Deu certo aí? Deu. Então aqui se lê o caminho do espírito de imperfeição, que cadê? Esse aqui, o espírito de imperfeição. Céu, glória. Como é que faz assim? Apontador laser, é isso? Ele sai do zoom. Deixa eu ver se pegar a caneta normal. Sai do zoom também. É que tá difícil. Aqui, é esse aqui. Onde está aqui? Gozo, glória, gozo, saber, consolo e descanso. E aqui à direita, que também é espírito imperfeito, né? Da terra, são os bens da terra, aqui são os bens do céu, aqui são os bens da terra, que também é gozo, saber, consolo e descanso. E no centro, que se chama o caminho, né, a senda do Monte Carmelo, espírito de perfeição, nada, 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 nada. Então, lá, aqui no topo do monte, nós vemos escrito, né? Aqui somente mora a honra e a glória de Deus, que é o próprio Deus, né, que mora exclusivamente a Deus, né, cuja perfeição vai buscando o homem. Então, com essa finalidade de chegar até aqui, né, até onde está Deus, onde habita Deus, o homem vai percorrer, né, vai subir esse monte. Se ele vai pelo caminho mais fácil, aqui ele não chega, né, tem aqui impedimento, ele não chega até o topo. O único caminho que chega é o caminho perfeito, que é o caminho do nada, né? Que é esse nada, que é o deixar-se tudo, né? Por isso que
ele vai, né, aprofundar isso, vai explicar isso no livro Subida ao Monte Carmelo. E o único caminho, a única via ou senda para essas alturas de Deus é Cristo, que é o caminho, luz, modelo e guia. É o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Algum recado? Bom, amanhã, hoje é quinta-feira, amanhã não. No sábado teremos live às 9h30. Está aqui, pode aqui. Sim, sexta-feira, grupo de oração, às 20 horas no Facebook, das Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. No sábado, às 9h30, a live no Instagram, né, Tesouros da Nossa Fé, às 9h30 também. Todas as terças-feiras começamos com a série Cartas, uma Carta de Deus para você. Então, meditações, né, sobre as cartas do Evangelho de São João. Está muito bom, né, porque ainda não acessou, né, não viu essa nossa série, ela já começou, né, então todas as terças-feiras, às 19 horas, é lançado no nosso canal. Mais alguma coisa? O vídeo das crianças também, evangelização infantil, todo sábado às 10 horas no nosso canal do YouTube. Tá bom? Então encerramos por aqui essa escola carmelitana. Então nós vamos encerrar e vamos retornar com a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. São João da Cruz, rogai por nós.